Pessoal, menos de 20 pessoas no Brasil têm essa placa aqui da Monetize, ó. Ela representa mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Galera, beleza? Olha só, tive isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Esses são os meus resultados mensais vendendo produtos pela internet no conforto da minha casa. E isso foi possível do João Pedro, onde eu tive acesso a produtos ocultos e comissões diferenciadas. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, como nós combinamos, eu vou fazer a live com o Andrés, o presidente do Corinthians, né? Vamos falar de várias coisas, né? Do futebol jogado, obviamente, do Corinthians, e também da parte política do clube, né? As dívidas que estão falando que o Corinthians tem. Então a melhor coisa para esclarecer é falar com o presidente do Corinthians, né? Porque ficar indo por Instagram, internet, redes sociais, jornais, sites, assim, não é tão seguro assim, né? Então é melhor ouvir a pessoa que realmente pode falar sobre os problemas do Corinthians. E aí sim nós vamos resolver isso daí. Espero que vocês gostem dessa conversa. Toda live é um tema diferente, com pessoas diferentes, né? Hoje é o presidente do Corinthians, já foi a Célia Chacriabá, que é uma líder indígena, já foi o Washington Oliveto, Marcelo Rubens Paiva, né? Reginaldo Leme, Arnaldo César Coelho, Falcão, Galvão, e hoje vai ser o presidente do Corinthians, o Andrés. Já deu pegando aí o Andrés. Vamos lá, Andrés. Olha o Andrés aí, fala Andrés. Tudo bem, Casar? Beleza? Tudo certo? Prazer falar contigo aí, com o pessoal que segue tua live aí. Obrigado, Andrés, por topar. Eu sei que você é um cara muito ocupado, então eu te agradeço. Vamos fazer duas partes, Andrés, dessa conversa. A primeira parte do Corinthians futebol jogado, o clube do Corinthians, a nossa amizade desde o dente de leite. Eu acho que é legal contar isso para as pessoas, que poucas pessoas sabem isso. Então começa a falar daquela época nossa do dente de leite, como é que foi, e aí vai, vamos lá. Eu sou sócio do Corinthians desde 69, né, com 5 anos meu pai me pôs de dependente do título patrimonial, e com meus 13, 14 anos eu comecei a jogar no futebol interno do Corinthians, e depois fui o dente de leite. Uma das primeiras pessoas que eu conheci naquela neblina, naquele terrão, 7h30 da manhã, naquele campo sem grama nenhuma, com o seu Padilã, que a gente começou a treinar lá, e infelizmente depois de 5, 6 meses nós treinando, parece que o DEF tinha cancelado o campeonato dentro de leite, e o Corinthians não quis disputar. O Corinthians acabou com a categoria. Isso. Aí nós fomos jogar, eu fui jogar lá pro negócio de copo. Davi Figueiredo. Eu fui também. Isso, todo mundo do Corinthians foi pra lá, tudo. Foi um ano muito bom, mas depois eu não tive a felicidade que você teve, porque eu começava a trabalhar todo dia, eu tinha que ir de madrugada pro mercado com meu pai. Meu pai sempre teve, meus tios tiveram bancas em frutas em Ceasa, né, e mercado da Cantareira. Eu ia muito cedo, não gostava muito de treinar também, então foi largando e ficou pelo meio do caminho. Então, Andrés, vamos falar sobre o futebol do Corinthians. Desde quando você começou a ser dirigente do Corinthians, eu não sei bem o ano que você começou a entrar na política do Corinthians. Então, conta pra gente, quando você começou a fazer parte dessa parte política do Corinthians. Então, quando eu casei em 88, 87, 88, eu morei 3 anos no Rio, que nós montamos uma empresa lá nova da família, e eu fui, como eu estava recém-casado, eu fui para lá. Em 89, eu vinha muito, todo final de semana eu vinha para São Paulo do Rio para assistir os jogos do Corinthians. E aí eu fiz muita amizade com o Jassa, com o André, com o Manel, com o seu Eli, com o seu próprio Nese Cury, e eu era muito amigo também do Neto.
já jogava no Corinthians. E aí eles começaram a me levar no curso da política e comecei a ser diretor, não era nem diretor na época, era monitor do futebol de pequenos, de associados. Aí comecei, depois fui para a base, depois fui para o amador, aí virei diretor adjunto do futebol profissional, depois virei vice-presidente de esporte terrestre, que toma conta de todos os esportes sociais do clube, depois eu virei vice-presidente de futebol, aí virei presidente de futebol, do presidente do Corinthians em outubro de 2007, num momento muito triste, por mais erro que pode ter sido cometido, é ruim a deportação de um presidente, a interrupção de um mandato, e eu assumi um tampão 1 ano e 6 meses, depois teve a eleição que eu fiquei mais 3 anos. Mudei o estatuto para não ter reeleição no Corinthians, então você fica 3 anos e só pode votar depois de outro mandato, antes era 2 mandatos, agora é 1 mandato, e acho que isso é o melhor, além de renovar as coisas, vai entrando pessoas novas, e que cada dia a juventude vem mais forte aí para assumir o Corinthians. E você, como você viu assim, a formação de um time, né? Porque é diferente você ser torcedor, jogou de leite, saiu, foi fazer trabalho para uma empresa nova da sua família, volta, se envolve com a política do clube, aí chega um momento que você é presidente e tem que começar a conversar com treinadores, com jogadores, formar uma equipe, né? Teve aquele rebaixamento também, que foi um momento muito ruim do Corinthians, e você começou a reestruturar o Corinthians depois disso. Como é que foi para você Quando eu estava no amador e depois vice-presidente de futebol, eu, como sangue espanhol, reclamava muito das coisas, achava que as coisas eram muito fechadas, muito restrita a 2, 3 pessoas, né? E um grupo começou a falar, então, já que você reclama tanto, lança a candidatura, lança uma chapa, lança o pessoal para começar a fazer a eleição, para participar da eleição. Aí em 2004 nós começamos a fazer essa campanha, a trabalhar nesse grupo, porque é o Renovação e Transparência, para tentar a presidência do Corinthians. Ganhamos uma primeira chapa de 100 conselheiros, porque antigamente no Corinthians era 100 conselheiros eleitos, 100 indicados pelo presidente, e quando tinha vaga de vitalício, o presidente indicava. Então eu ganhei com 100, eleição no conselho, na eleição, o Alberto pôs 132 conselheiros. Espera um pouquinho. O João Ramalho está falando assim, Casão, avisa ele que eu tô assistindo a live. O João Ramalho, nosso amigo da Globo, acho melhor a gente cancelar e começar outra, viu? Sair fora, né? Vamos sair fora. O João é uma das poucas pessoas que eu conheci no meio da imprensa, de tudo aí, né? Que é uma pessoa que tem um coração enorme, uma sabedoria muito grande, e é um cara que eu respeito muito no futebol, e que é o João Ramalho. Vai, continua falando você. É um prazer e uma honra tê-lo aí ouvindo. Então aí pegamos o Corinthians, e o Sr. Alberto no dia da eleição pôs 132 conselheiros. E mesmo assim eu ganhei por 7 votos. E começou, eu não tiro a minha responsabilidade, faltavam 7 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, então indiretamente eu também tenho minha parte de culpa por o time ter caído, independente do tempo, e caiu. E quando cai um time de futebol do tamanho do Corinthians, você sabe, você trabalhou no Corinthians, trabalhou em grandes clubes, as pessoas que querem as fotos, que querem estar sempre do lado, fogem tudo. Na hora ruim, some todo mundo. Então foi muito mais fácil, em 2008, quando nós trouxemos o Mano, começar a reformular um time de futebol. Quando o Mano se apresentou, tinha 13 jogadores no elenco. Lá no Parque São Jorge, com o mesmo chuveiro, com a mesma borracha ali, desde a época que você e eu íamos lá fazer fisioterapia quando não éramos dente de leite. Não tinham reformado nada. Então nós reformamos tudo lá e começamos a montar o time. Aí é óbvio, você traz um Chicão que ninguém sabia quem era, você traz um André Santos, você traz um William, você traz uns jogadores que poucos conheciam, e você foi montando o time em 2008. Subimos em 2008, em 2009 já reforçamos um pouco mais o time, em 2010 o time já estava pronto e não ganhamos nada, com o Ronaldo e companhia limitada, foi o ano do centenário. Em 2011, com a saída do Ronaldo e do Roberto Carlos, só trouxemos em 2012 o Ronaldinho, o Romarinho para a Libertadores, e depois o Guerreiro para o Mundial. Então o time estava pronto, veio montado desde 2008. E em 2012 acabou sendo campeão da Libertadores e do Mundial. Hoje, quando eu voltei no segundo mandato, já é mais difícil. O time ganhou tudo nos últimos 10 anos, todo mundo exigindo um time cada ano mais forte,
cada ano ser campeão de mais campeonato. Eu dou exemplo da minha filha, que na época que eu assumi tinha 10, 11 anos, era uma torcedora, e hoje com 22 anos é outra torcedora. É uma das que mais reclama, da que mais enche o saco. O time tá ruim, o time tá uma merda, o time não sei o quê, o time não sei o quê, porque nós, corintianos mais jovens, costumamos a ganhar sempre. E para ganhar sempre, com raras exceções, custa muito caro. Um título é muito caro para um time de futebol no Brasil. A cultura ainda não nos permite a mudar isso. Isso tem culpa minha também. O jogador de futebol, você sabe até hoje isso, vai embarcar, ele tem a passagem, vai a chuteira, o roupeiro vai lá, limpa a chuteira. Tudo é feito para o jogador ficar mais, não vou dizer mais passivo, mas mais cômodo. Na Europa hoje, o Neymar, o Messi, leva a sua chuteira, limpa a sua chuteira, faz tudo. Aqui no Brasil, o moleque com 12, 13, 14 anos, o roupeiro limpa a chuteira, põe a camisa ali, faz não sei o quê. Então, esse tipo de coisa mudou bastante agora da última vez que eu voltei. E hoje não adianta trazer um jogador desconhecido. Traz um jogador desconhecido, o mundo cai em cima, a imprensa, a torcida, todo mundo. Porque o Corinthians, como ganhou tudo juntos 10 anos, eles querem que venha o Ronaldo, e depois que venha o Ronaldo, e depois que venha o Ronaldo, e depois que venha o Messi, e depois que vem... Não aceitam mais você trazer um jogador desconhecido que leva 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para o jogador vingar. O Felipe, zagueiro, que hoje é um dos maiores zagueiros do mundo, do Atlético de Madrid, ele ficou 2 anos e 4 meses no Corinthians, casar. Nem treinar com o time ele treinava. Nem com o Mano, nem com o Tite. Ele treinava em separado praticamente. E de repente virou o zagueiro que é. Então, hoje ninguém tem mais paciência para isso. Hoje o Corinthians tem que ter com o time pronto, tem que ser campeão amanhã, tem que fazer tudo. E futebol não é assim que se faz. Você viu uma diferença, porque nós dois pegamos a fase, uma boa fase do Corinthians daquela época que não ganhava títulos, né? Até 77. A torcida e hoje é uma torcida campeã, né? Hoje é uma torcida que já foi campeã do mundo, já foi campeão brasileiro mais uma vez. Qual a diferença que você vê? Porque nós éramos torcedores do Corinthians na época que o Corinthians não ganhava um título há 23 anos. E hoje você é um presidente do Corinthians, mas também torcedor. Eu sou um comentarista, mas também torcedor do Corinthians, de um time que já ganhou muita coisa. Hoje é mais pressão da torcida? Hoje a torcida cobra muito mais? Eu não acredito. A torcida mesmo, que vai todos os jogos, as torcidas organizadas, alguns outros torcedores que gostam de ver o Corinthians jogar, independente da sua classificação no momento, ou da sua qualidade no momento, que é uma grande parte, ela exige, mas ela torce. Mas tem uma torcida jovem que chegou agora aí, eu não dou exemplo dos outros, dou exemplo da minha filha, que o jogador começa o jogo, erra 3 passes, já xinga, já é uma merda, o jogador não presta, como é que pode trazer um jogador desse, ganhando essa fortuna? Não tem mais a paciência que se tinha antigamente. Por mais sofrimento que fosse antigamente, era um prazer você ver um jogo, às vezes ganhava, às vezes perdia, tá ligado? Muitas das nossas épocas nós já vimos, mas mais nós sabíamos de quanto nós íamos perder. Nós fomos ser campeão brasileiro só em 90, pô. Então, e agora nos últimos 10 anos nós fomos praticamente 3 vezes, 4 vezes campeão brasileiro. Então tudo isso, a molecada que tem hoje de 30 anos para baixo, é uma exigência, uma cobrança via rede social insuportável. Deixa eu te falar uma coisa. Como foi para você, depois dessa volta, começar a formar um novo time? Porque teve um período Carilli, que o Corinthians foi tricampeão paulista, foi campeão brasileiro, mas era um futebol que não agradava tanto, não era um futebol leve, não era um futebol de toque, não era um futebol de técnica, mas mesmo assim ganhou 3 títulos, paulista e um brasileiro. Mas chegou um momento, né, no final do tempo do Carilli, que a torcida começou a chiar, que a imprensa começou a reclamar, né, de um futebol muito fechado, muito defensivo que o Corinthians tinha, né? E aí se cobrou uma mudança, você mesmo como presidente deu entrevista, falou, vamos mudar o Corinthians vai ter um futebol mais leve, nós vamos atrás de um treinador, você foi do Thiago Nunes. Como foi essa mudança? Como você acha que... Porque, assim, não dá tempo para ter uma opinião, porque foram poucos jogos, apesar do peso da eliminação da Copa da Libertadores, né? Teve essa pandemia, então foram poucos jogos, né? E aí muita gente começou a colocar em dúvida se o trabalho estava sendo bom, se o treinador era esse mesmo, se tinha que voltar como era antes.
E como você começou a tratar isso? Qual é o seu pensamento como presidente? Eu fico muito, Casal, eu fico muito chateado. Você é uma das pessoas que eu posso falar e citar, porque você, quando nós fomos campeão em 2010, 2011, em 2012 e em 2015, você já falava que o time não propunha jogo. Ganhava, mas não propunha jogo. Fazia um gol e segurava. Você sempre falou isso. Uhum. Eu, infelizmente não, porque senão vão me criticar, mas eu acompanho. A gente fala que não vê imprensa, mas vê. Uhum. Que nem jogador. Não, eu não leio nada, eu leio tudo. Então, você é uma das pessoas que eu posso falar, porque você já falava dessa época. Não é que você falava que o time era feio. Você dizia que o time não propunha o jogo. Que o time do tamanho do Corinthians tinha que, mesmo ganhando, o campeão está de parabéns, mas tinha que propor mais o jogo. Tinha que ser mais ativo, mais proativo. E que eu digo com a maioria em 2017 nós fomos campeão brasileiro e nós chutamos em média 10 chutes a gol. Em 2019, com o mesmo treinador e praticamente o mesmo time, nós chutamos mais de 15 bolas a gol e não fomos campeão. E vem toda a enxurrada que é retranqueiro, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Então, no futebol não tem o meio termo. O futebol ou você é ou você não é, e não pode ser assim. Aí, em 18, eu decidi realmente a começar a pensar em mudar a estrutura do time de futebol do Corinthians. Então, você tem que mudar o treinador, você tem que trazer novos jogadores diferentes, você tem que procurar impor uma maneira daquilo que você quer que faça o teu futebol. E quando foi contratar o Thiago Nunes, foi conversando com os caras, nós queremos ser mais ativo, mais proativo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E isso leva tempo. Sim. Isso leva tempo. E ele teve 14 jogos, se não me engano, ele fez 3 jogos bons, 3 jogos médios, 2 jogos muito bons, e o restante foi ridículo. Jogo péssimo. Mas isso o treinador sabe, o jogador sabe, a torcida sabe, e nós sabemos. É culpa de todos. Mas eu acho que também 45 dias de trabalho é muito pouco para analisar o treinador no resultado. Se você analisar o treinador no dia a dia, o Thiago, eu estou contente com ele, trabalha muito bem, o jogador está encaixado com ele, é questão de tempo. Agora, o resultado realmente são péssimos. A eliminação da Libertadores foi um peso, né? Da pré-Libertadores foi um peso. Né? Atrapalhou bastante. Né? A Libertadores só não foi pior porque fez um grande jogo contra o Guarani no dia da desclassificação. Sim, exatamente. Fez um grande jogo. Merecia até ter ganho. O Pedrinho foi expulso aos 25 do primeiro tempo, isso complicou muito. E ainda perdemos 2 gols que não se pode perder no momento de um jogo decisivo numa Libertadores. Mas eu acho que mais feio ainda é a classificação nossa no Paulista. Exatamente, isso aí é feio mesmo. Se não tivesse parado o campeonato por causa de um problema tão sério como esse, o Corinthians estaria numa situação muito delicada. Qual é o seu pensamento agora? Apesar que nós estamos numa pandemia, já morreram mais de 12 mil pessoas no Brasil, muitos contaminados, as pessoas estão falando aí, muitos estão defendendo uma volta aos treinamentos, a volta ao futebol. Você, como presidente de um clube de expressão, um clube grande, o que você acha disso? O que você acha? Eu acho que nós temos que voltar. Eu acho que nós temos que voltar o mais rápido possível, desde que as autoridades de saúde, secretário de Estado de Saúde, secretário municipal de saúde e os médicos do clube deem ok. Com todo respeito, nada contra, mas voltar da maneira que alguns times estão voltando aqui no Brasil, não dá. Jogador a 10 metros de distância, com máscara, é melhor não voltar. E sendo contaminados, né? É melhor não voltar. O Flamengo fez teste em todos os jogadores, apareceu 3 contaminados da Covid-19. 38 pessoas num todo. Então, eu entendo que o futebol é importante, como tudo no Brasil é importante. Não tem a prioridade isso, a prioridade sua é aquilo que você mais usa. A minha prioridade hoje é fazer o futebol porque eu sou presidente do Corinthians. Mas existe um monte de fatores atrás que nós temos que pensar. Então, eu acho voltar para treinar 3 aqui, 4 ali, 1 aqui, 1 lá, é melhor não voltar. E você ir treinar, olha, hoje morreu 500, olha, vai treinar amanhã, morreu 800. É uma coisa muito difícil de ter até concentração, até cabeça para você jogar futebol, que é profissional, todo mundo quer ver, mas queira ou não queira, é muito psicológico. Futebol é muito técnico, a pessoa tem que estar boa de cabeça. E ninguém vai fazer qualquer tipo de esporte sabendo que seu filho, seu pai, seu neto, seu avô corre perigo e que está morrendo 500, 800 mil pessoas por dia. Sim. Mesmo o Corinthians está trabalhando nos bastidores para tentar reforçar o time,
Tem algum jogador em mente? O que você conversou com o Thiago? Porque agora faz muito tempo que não se joga e eu acho que vai demorar muito tempo para se jogar pelo estágio que eu vejo da Covid-19 no Brasil. O que vocês estão fazendo nos bastidores? Qual é o tipo de conversa que vocês têm? Porque não tem jogo. Então você não perde, você não ganha, você não joga bem, não joga mal, mas você Que tem beleza, né? Que beleza. coisa. Isso futebol é uma delícia, sim. Fala, o que você fala aí? Nós tivemos uma reunião outro dia aqui, incrível que pareça, não foi nem para falar de jogador. Foi falar daqui 10, 15, 20, um mês, 2 meses, vamos voltar a treinar? De que maneira? Porque enquanto não tiver, vamos ser francos, enquanto não tiver um tratamento 100% garantido ou uma vacina, vai ter esse risco constantemente nos próximos meses. Como é que nós vamos voltar a pôr 50, 60 pessoas para trabalhar num time de futebol? De que maneira? Qual o protocolo? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Pô, já estão falando que jogador não pode cuspir no chão. Jogador no ataque já tem pessoas da FIFA falando que não pode encostar um no outro. Como é que você vai bater o escanteio e não vai encostar um jogador no outro? São coisas que... Então, estamos discutindo muito isso, junto com os médicos, e não estamos vendo, para falar a verdade, não estamos vendo o jogador não. Tem esse negócio do Jô, que é óbvio, que se o Jô rescindir o contrato lá, ou esperar o final do ano acabar o contrato dele, é uma grande opção para o Corinthians. Ele quer vir para o Corinthians e o Corinthians quer ele. Mas fora isso não tem nada, não. Entendi. Leis, vamos mudar um pouco, falar mais da política do clube, né? Falar de dívidas, que está surgindo muito isso na imprensa. E surgiu uma dívida, né? Surgiu na imprensa uma dívida do Corinthians com a União de mais de 700 milhões de reais. Não. O Corinthians deve 110 milhões para a União, que já está entrando no refinanciamento, só falta burocracia para zerar tudo isso. É normal, o Corinthians não sonegou imposto. Entendi. Declarou imposto e não pagou. Mas está declarado e agora entrou no refinanciamento, está parcelando e vai pagar tudo. Os 650 milhões é a dívida total do Corinthians. Sim. Com o Profut, que já está para 20 anos pagar, e o restante. Isso é muito boa pergunta, porque estão falando aí do déficit. E futebol, 95% da receita de um time de futebol é o futebol. E 98% da despesa é futebol. O ano passado nós exageramos muito na contratação, gastamos mais de 120 milhões em contratação de jogadores. Se deu certo ou deu errado, isso é um outro problema. Mas contratamos, a televisão caiu a receita do Corinthians quase 60 milhões, arrecadou a menos, porque o novo contrato veio a divisão de 40, 30, 30. Nós praticamente não jogamos nenhum jogo na TV aberta, nenhum jogo na TV fechada, tivemos praticamente 95% dos jogos na PPV, e com esse pirata o PPV caiu muito, então nós deixamos de arrecadar quase 60 milhões. A média dos últimos 5 anos, a venda de jogador era de 120 a 130 milhões, nós vendemos praticamente 18 milhões de jogador, o restante que dá 40 milhões foi de solidariedade de jogadores que foram revendidos do Corinthians lá fora, então deu 40 e poucos milhões. Então só entre televisão e venda de jogador deixou praticamente, nos últimos anos, 70 milhões, 130 milhões de se arrecadar. Eu fiz acordo trabalhista de mais de 30 milhões, que também estava no balanço, que quando você está sem acordo, você não põe no seu balanço, e eu fiz questão de pôr tudo no balanço. Então eu tenho lá 40 milhões de trabalhista. É óbvio que eu não vou pagar os 40 milhões. Vai ter acordo, você vai pagar menos, ou 10, ou 15, ou 20. Mas eu pus tudo isso no balanço, como eu vou sair no final do ano, para não se deixar dúvida do balanço que é. A auditoria a auditoria externa fez a auditoria, deu sem ressalva nenhum balanço, e é isso. O clube que não vender jogador no Brasil fecha com déficit. Infelizmente, nós ainda somos vendedor e não comprador ou estabilizador. Você deixou de vender 2, 3 jogadores, e o Corinthians ficou 1 ano e meio sem vender jogador, obviamente que vai dar déficit. Mas o déficit não é meu, o déficit já vem dos últimos 6 anos, 7 anos. Entendi. É o Andrés, é um ano eleitoral, é um ano de confusão, e vem tudo isso à tona. Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou que me deu curiosidade, porque eu não sei mesmo, né? Como está funcionando agora esse contato com a TV, que compra, a TV Globo compra o campeonato, paga a porcentagem para os clubes no início do ano e tal. Como ficou agora sem jogo? Como é que funciona isso? Explica pra gente. Como está sendo conversado? Vocês estão conversando? Estamos conversando, mas vou te explicar no final como é a conversa. Futebol é televisão, a receita. Televisão
patrocínio, renda, sócio-torcedor e venda de jogador quando as tem. A televisão cortou 70% da cota. O patrocinador, 70% cortaram 100% e 30% está pagando 25% da prestação de patrocínio. Renda não se tem, sócio-torcedor mais de 30% já cancelaram ou pararam de pagar, e venda de jogador, como está tudo parado, não tem venda de jogador. Então, os clubes de futebol, já tem clube que estão nas últimas, tem clube como o Corinthians que está muito apertado, e daqui 40, 50 dias todos estarão zerados. Não tem como fazer, porque não tem receita. Nós discutimos com a televisão, conversamos bastante, a Rede Globo, com todas as coisas que eu posso discordar e discordo dela ter cortado, mas você também tem que entender o momento que se vive o país. Ela cortou 70%, obviamente, a sua cota você vai ter 30%, e você não consegue cumprir todos os compromissos que você tem daqui para frente para ser cumprido. Como vai ser o futebol quando acabar tudo isso, Andrei? Você falou que daqui 50 dias vai estar todo mundo zerado. Você é CLT, né? Um exemplo. Sim. Você é CLT. Eu te mando embora, eu te pago 40% de multa. Jogador de futebol, você manda embora, você tem que pagar o contrato inteiro, 100% da CLT, 1 ano, 2 anos, o tempo que ele tiver de contrato de CLT, porque o CLT é pré-determinado, contrato pré-determinado. Então eu acredito que quando se voltar ao futebol, novas contratações, novos jogadores que vierem, vão vir com 50% no mínimo mais barato. Mas você vai ter que cumprir com tudo aquilo que você já tem, de uma receita de 500 milhões por ano, por exemplo, que ela vai cair para 300, 350. E você vai ter que manter 2, 3, 4 anos os jogadores que você já tinha em contrato em vigor. Vai ser uma calamidade, vai ser uma coisa muito difícil, que nós vamos ter que saber passar por isso. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O Jorge Nicola, do ESPN, ele levantou esse problema com o Paulo André e o Michael, né? O Michael entrou com uma ação lá no Grêmio, contra o São Paulo, cobrando jogos de quarta-noite, né? Hora extra, e domingo à tarde. E o Paulo André, você vai me confirmar se ele fez isso com o Corinthians também, porque estão dizendo que o Jorge Nicola falou que o Paulo André entrou com uma ação contra o Corinthians exatamente da mesma coisa, querendo horas extras de jogar quarta-noite e domingo à tarde. E você... Não, o problema não é jogar domingo à tarde. O problema é que você joga no domingo à tarde, no final de semana, você é obrigado a ter 24 horas de folga. Sim. E, obviamente, você vai jogar na quarta. Não. Então, o jogador de futebol, o atleta, em geral, depois do jogo, no dia seguinte, ele faz o regenerativo, que é a própria sua saúde para o seu desenvolvimento. E o jogador reclama disso na justiça. Paulo André entrou com um processo muito desleal com o Corinthians, mas depois ele teve o ano passado comigo, conversamos, muitas coisas ele retirou, algumas coisas ele tinha direito realmente, nós fizemos um acordo e foi acertado 700 mil reais para pagar, acho que 20 vezes, 30 vezes. Mas realmente o primeiro processo era pedindo hora extra, adicional noturno, não ter descanso semanal, como muitos jogadores estão pedindo, como o Corinthians tem 16 processos em andamento em cima disso. Então eu mandei esse comunicado para Sindicato dos Atletas, Federação, CBF e Globo. É óbvio que o Corinthians talvez não deixe de jogar, mas poderá deixar de jogar. De quarta-noite. Isso, porque não é que não vai, eu não falei que não vou jogar, eu disse que poderei não jogar. Por quê? Porque é um absurdo, primeira, segunda instância, darem ganho para jogadores, esse tipo de coisa. Eu até acredito que quando chega no TST, o jogador perde tudo essas coisas. Como já tem coisas que perdeu, como tem alguns que ganhou. Mas eu acho que é um trabalho para a justiça desleal. Eu acho que a justiça tem outras coisas muito mais prioritárias para se fazer do que o jogador reclamar que joga de quarta-noite ou de domingo à tarde que não tem um dia de folga na semana. Olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Primeira vez que eu vi... Mas tem mais de 100 jogadores reclamando isso. Mais de? No Brasil, mais de 100. Pois é, mas isso aí acontece faz tempo já? Ou é uma coisa faz tempo, recente? Faz tempo, só que você ia recorrendo e chegava no TST, a maioria das vezes, a partir de 2011, você ganha. Mas, pô, até o ST leva 3, 4, 5 anos. Isso é um passivo do clube, gasta com advogado, é um desgaste muito grande, porque qualquer empresa tem um problema trabalhista, deixou de pagar isso, atrasou aquilo, Malemar, as pessoas ficam sabendo que é corriqueiro numa empresa, não é crime. No futebol, se atrasou 2 dias, qualquer coisa, é um escândalo nacional. Então isso pesa muito para os clubes,
Eu acho que uma das coisas que mais pesa para os clubes é as ações trabalhistas. Isso eu estou falando de jogador, mas você imagina o roupeiro, o médico, o fisioterapeuta, o massagista. É um processo muito grande no time de futebol, que eu acho que tem que ter uma lei específica para atleta de alto rendimento, até na aposentadoria dele. Você joga quantos anos? 20 anos no máximo? E você joga 20 anos. Eu joguei 13 anos. Então, mas não vai. Tem jogador que joga aí de 15 a 20 anos. Ele não consegue se aposentar sendo jogador de futebol profissional. Então tinha que ter uma aposentadoria proporcional àquilo que ele pagou nos anos que ele jogou, como profissional. Isso começando desde os 16 anos, que jogador com 16 anos assinando o contrato já é profissional também. É a mesma coisa que eu ponho um garoto de 14 anos para jogar no Corinthians no futebol, eu não posso para alojar, eu não posso isso, eu não posso ir trabalho, porque o Ministério Público, o Ministério do Trabalho vem para cima. O de basquete, o de vôlei, o de natação, da ginástica olímpica que começa com 5 anos, ninguém fala nada. Então, o futebol tem um preço pelo tamanho que tem, pela visibilidade que tem coisas boas e tem coisas muito ruins. Então, acho que tinha que ter uma lei específica, trabalhista, para os jogadores de futebol ou para atletas de alto rendimento. Eu estou falando jogador, mas você pega um tenista, um jogador de vôlei, que ele paga o seu INSS para se aposentar durante 10, 15, 20 anos, mas depois ele tem que continuar pagando porque ele não se aposenta. Então ele tinha que se aposentar proporcionalmente ao ano que ele teve, como é na Petrobras, como é Polícia Militar, como é que várias profissões que são com 25 anos se aposentam. Então o atleta profissional, ele teria que ter um diferencial nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa, como está a relação com a dívida do estádio, da arena? Eu até posso perguntar que pela 20ª vez vou explicar. Falar em número redondo. O Corinthians deve 1,5 bi. Certo, do estádio. Hã? Da arena. A dívida do Corinthians é uma coisa e da arena é outra lá no fundo. Sim. Deve 1,5 bi. 500 milhões, o Corinthians já pegou quitação com a construtora. Então deve 1 bi. Está esperando aí para judicial, está em negociação, acredito eu que mais 15, 20 dias aí, 30 dias, sai a outra parte. Então o Corinthians vai pagar aquilo que eu sempre falei, o dinheiro da Caixa, os 500 milhões da Caixa. O Corinthians pegou 400 milhões na Caixa, pagou 172 milhões e deve 530. Tem alguma coisa errada aí, né? Então nós temos que sentar com a Caixa e discutir tudo essa renegociação de juros e tudo. Mas a dívida do Corinthians será só a Caixa. Entendi. Esse estádio, essa arena, está sendo um transtorno do Corinthians? Não, mas não está sendo, não. Depois da torcida do Corinthians será o maior patrimônio do clube. Estamos sofrendo nos últimos 3, 4 anos, vamos sofrer mais alguns anos, mas quando tiver tudo pago a arena do Corinthians, vai ser a maior receita do clube. A arena é o maior patrimônio do clube fora a torcida. Daqui 5, 6 anos todo mundo vai falar, nossa, ainda bem que nós temos a arena. Porque você tem que recordar que nós faturamos lá 100, 120, 150 milhões por ano e não entra um centavo no clube. O dia que esse dinheiro entrar no clube, é outro clube. Agora é o seguinte, nessa volta do campeonato, sei lá se vai voltar esse ano ou ano que vem ainda, vai tudo começar do zero, né? Os clubes vão começar tudo do zero. Como você vê o Corinthians para disputar um campeonato? Que é isso que está muita gente perguntando, né? O Corinthians vai ter time para disputar campeonato? O time do Corinthians é um time já pronto para ganhar títulos? Você está numa formação? Vocês estão ainda vendo o que pode fazer? O Thiago Nunes é o cara mesmo para dirigir o Corinthians? Ou vocês têm alguma dúvida? Ou essa dúvida vai acabar? Como está a sua cabeça de presidente para ver o time voltando o ano que vem, ou quando voltar ao futebol, e querendo ganhar títulos? Porque a torcida também quer, né? A torcida cobra títulos. O Thiago Nunes vai ser o treinador. Ninguém garante ninguém na vida, pô. Mas eu estou muito contente com ele no trabalho do dia a dia. Tá ouvindo? Pode falar. Eu estou muito contente no dia a dia, o trabalho trabalha muito bem, os jogadores estão contentes, o trabalho dele é muito bem feito, só que os resultados são péssimos. Então, ele sabe onde errou, os atletas sabem onde errou, eu sei onde errei, nós vamos voltar aí o mais breve possível, com a mesma foco, o mesmo trabalho para frente. É óbvio que é um time em formação, mas eu acredito que ainda nós vamos disputar títulos esse ano, não sei se vamos ganhar, mas vamos competir de igual para igual com qualquer clube, com qualquer time. O Corinthians
Eu prefiro jogar com o Flamengo, com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Grêmio, do que jogar, com todo respeito, a um time menor, que nós temos muito mais dificuldade. Eu prefiro jogar com um time que te propõe jogar, que deixa jogar, do que o que não deixa jogar. Então nós vamos trabalhar bastante, todo mundo já está sabendo onde está errado, para a gente tentar consertar. Mas eu acredito muito no time, é um time muito forte. Óbvio que tem 3, 4 times com elenco muito mais recheado, muito mais quantidade de bons jogadores que o Corinthians, tem, mas não é isso que se ganha campeonato só. Como foi essa saída do Ralf, o Andrés? Muito se comentou, eu não sei se foi do jeito que deveria ser, ou se foi. Como é que foi esse contato com vocês, essa conversa com vocês, com o Ralf, para que ele, mostrando para ele que ele ia sair do clube, não tinha mais interesse de ficar no clube, sendo que é um jogador dos mais vencedores que tem no Corinthians, e um cara que sempre brigou dentro do campo. Como foi essa saída dele, Andrés? A saída dele foi muito bem feita. Faço minha meia-culpa, talvez pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho por ele por mim, pelo Corinthians. Eu devia ter falado com ele pessoalmente, eu não falei. O Duílio falou diretamente com os empresários deles em novembro. Os empresários dele demoraram para comunicar eles, esperando que podia continuar, que podia ter alguma coisa. Mas foi feito da reunião que teve em novembro com o treinador, mostrou ele com o treinador falou quem ele queria e quem ele não queria. E foi aceito. O futebol pensou, falou, é melhor pôr o Ralf, liberar, acertar tudo com ele, do que ele ficar aqui sem levar, sem ir para jogo, sem nada. Era um peso muito grande para o atleta, que tem ainda mais 2, 3 anos pelo menos de futebol, do que tal. Mas é normal. O Ralf em 2015 saiu do Corinthians, foi para a China e também saiu. Uhum. E se eu falar como saiu, não é legal, mas tudo bem, foi. E tem que ver, não é porque é mercenário, não é nada disso. O jogador não é mercenário. O jogador no momento bom tem que se dar bem. Porque no momento ruim, todo mundo quer matar ele. Quando teve o negócio do Guerreiro, o negócio do Roubeiro e outros, falo que eu fiquei revoltado, fiquei chateado, fico nervoso, lógico. Mas eu entendo a posição do jogador. O Romero ficou 2 anos no Corinthians sem treinar com o grupo. Sem treinar com o grupo. No momento que ele estava bem, ele quer Y. Eu não posso pagar Y, eu quero pagar X. Ele fala, vou esperar acabar meu contrato, em vez de eu ser vendido, eu vou pegar metade do dinheiro que era para o clube, eu vou pegar para mim. Ele não está fazendo nada ilegal. Ou é imoral, não é justo. Isso é um outro problema. O que é moral para você não é para mim. E o que é moral para mim não é para outro. A moralidade é muito de cada um. E eu não fico chateado. É um direito do jogador, porque eu já vi jogador sofrer, ser mandado embora de um clube, não conseguir jogar e arrebentar a carreira do cara. E quando ele está no momento bem, ele tem que se dar bem. E o Ralf, o treinador, não quis, a comissão técnica achou melhor, que não encaixava do jeito que ele queria montar o time para ele, e nós achamos no direito de fazer uma renovação, acertamos tudo, pagamos ele, e boa noite. É um ídolo do Corinthians, será muito, as portas estão sempre abertas para ele, é um cara que eu tenho uma amizade enorme, e talvez esse tenha sido o meu erro, de não ter falado com ele antes, de ter falado com os empresários, ou do Duílio, ou o Luiz ter falado com ele, e com o Jadson, o idem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar sobre a sua passagem pela CBF. Conta pra gente como foi, como você recebeu o convite, como foi o seu trabalho lá e, principalmente, como você saiu da CBF, né? Conta, porque eu sei um pouco, porque eu cobri a seleção, eu estava lá com você em todos os jogos da seleção brasileira. Então conta pra gente. Como foi o convite para ir? Se você aceitou de cara, se você demorou para aceitar, como foi a sua convivência, o seu trabalho lá, né? Que legado que você deixou lá e como foi a saída? Quando o Ricardo me chamou no final de 2011 para a CBF, eu não sabia nem o que era, marcou uma reunião comigo num dia lá, eu fui, quando chegou lá ele me deu o convite para mim ser diretor, tomar conta das seleções. Na época eu fiquei surpreso, falei, mas eu tenho mais 2 meses ainda de empresa. Ele falou, não interessa. Falei, então vamos esperar acabar meu mandato para anunciar que eu vou ser o diretor. Ele falou, não precisa esconder nada. Não é crime nenhum, tem que falar, decidiu agora, tal. E você conhece bem ele, já estava lá Estado de São Paulo, já estava lá Rede Globo, para entrevistar. E eu aceitei o convite. E comecei a trabalhar em janeiro de 2012. É óbvio que a seleção estava um pouco largada. Aí comecei um trabalho, o Mano já era o treinador, comecei um trabalho lá. Acredito eu que no meio do ano, o time já estava melhorando. Nós estávamos enquadrando todo mundo na categoria. O mais perigoso na seleção não é a seleção principal, é a categoria de base. Categoria de base que é um perigo total. Que às vezes você é vendido sem saber que você é vendido. Então nós tínhamos posto o Nilton, tínhamos posto supervisores em cada categoria, tudo estruturando a base.
e fomos para a Olimpíada. Na Olimpíada, minto, antes da Olimpíada, o Marco Polo e o Marinho queriam mandar embora o Mano. Pelos resultados que tinha nos últimos resultados, tal. Eu falei, olha, eu cheguei agora, deixa eu trabalhar com ele, que eu já conheço o Mano, e vamos ver como vai. Se até a Copa das Confederações o time não melhorar, a gente muda o treinador na Copa das Confederações, vai ter 2 jogos amistosos, vai para a Copa do Mundo, não tem tanta pressão. Porque esse negócio, viu, Casar? Que olha, tem que treinar um ano inteiro, o time não treinou para jogar, isso é balela. Isso é balela. Nós fizemos 2013 uma maravilha e perdemos 2014. Nós fizemos 2016, 2017 uma maravilha e perdemos 2018. Então isso é muito... 30 dias antes do time ir para a Copa do Mundo treinar já é o suficiente. Muito tempo de treinar com esse jogador também dá problema. Então o time estava melhorando, aí fomos para a Olimpíada. Ele falou, não, então tá bom, então vamos esperar até a Copa das Confederações. E fomos para a Olimpíada. Perdemos a Olimpíada, eu liguei por telefone para o presidente e para o Marco Polo, falei, olha, perdemos, o que vocês vão fazer? Não, combinamos, vai com o Mano até onde você acha que deve ir. O que nós combinamos. Eu falei, tá bom, o time está melhorando a estrutura e tal. Quando nós fomos fazer aqueles 2 jogos nos Estados Unidos depois da Olimpíada, eu fiquei sabendo que eles já tinham contratado o Felipão. O Felipão foi contratado logo depois da Olimpíada. E eu fiquei louco. Eu achei que foi uma falta de respeito comigo, uma falta de respeito com a comissão técnica, uma falta de respeito com todo mundo, com o torcedor brasileiro também. Esperei acabar os 2 jogos dos Estados Unidos, fizemos o jogo da América lá, aquele da Argentina, na Argentina, que nós somos campeão. Na volta, eu fui na CBF, fui na Federação Paulista, que eles estavam na Federação, falei, pô, mas vocês vão mandar comunicar que ia mandar o Mano embora, eu já sabendo de tudo, mas sem ser por eles. Ó, então põe um comunicado que mandamos o Mano embora. Eu falei, pô, mas não se dispensa um treinador de seleção brasileira por telefone, por comunicado, me deixa falar com ele, explico para ele, depois a gente comunica. Foi quando eu saí da federação, falei com o Mano, comuniquei o Mano, voltei para a federação, fui dar entrevista coletiva, que o Mano estava fora e tal, e falei, ó, eu fui contra. Não teve votação, porque já estava decidido que ia sair. Mas eu fui contra a saída do Mano naquele momento e não falei nada do treinador novo que ia vir para a seleção. Esperei estar na CBF, uma vez, 2 dias, 3 dias, 5 dias, não foram para a CBF. Eu entreguei minha carta de demissão, o único dirigente da história a pedir demissão da CBF. Eu entreguei minha carta de demissão na CBF, fui naquele do Parreira, como é que chamava lá, como é que chama aquele evento que o Parreira faz, final de ano? Futebol lá, eu sei qual que é, mas não me lembro o nome. Eu fui lá, a imprensa estava toda lá esperando, que eu já tinha pedido demissão. Foi quando eu falei, olha, o treinador é o Felipão. Ninguém tinha me falado, eu já sabia por terceiro, e realmente era o Felipão. Eles não quiseram, talvez... Porque tem muito isso de dirigente. Eu também tenho meia culpa nisso. É muito mais fácil você pôr um campeão do mundo, um treinador com o peso que tinha o Felipão, que tinha o Parreira para ser coordenador, e perder uma Copa, você divide muita responsabilidade. Porque você com o treinador que era a primeira vez na seleção, dividir. Então, eu acho que foi um erro. Acho não, tenho certeza que foi um erro. Pô, mas você seria campeão com o Mano? Ninguém tem a bola de cristal. Mas uma coisa eu garanto, não tomava de 7-1, você pode ter certeza. Para terminar, Andrés, me conta a estratégia do clube nesse momento de pandemia, que não tem receita. Você conversou com os jogadores para diminuir o salário, ou você diminuiu o salário dos funcionários? Me explica essa situação, porque pela imprensa, por sites, por redes sociais, eu não levo, eu tenho muita dúvida. Eu quero saber de você. E faz bem. Como você fez isso? Ó, eu podia ter mudado em maio, junho e julho, que a MP do governo dava 3 meses para você mexer no salário. Eu mexi no salário de maio, 70% dos funcionários. Quem ganha até 5 mil é reposto pelo governo, então perde pouquinho. Quem ganha mais de 5 mil reais realmente perde, mesmo com a compensação do governo. E foi tirado 25 do jogador, porque a lei permitia tirar só 25. Entendi. Dos atletas que têm carteira profissional com CLT pré-determinado, pré-prazo pré-determinado, que foi o do salão, o do futebol feminino e o do profissional. Os jogadores foram muito bem solícitos, se precisar mais coisa, eles estão solícitos a fazer. Agora dói o coração de tirar dos funcionários, mas eu tirei só o mês de maio.
Entendi. Eu podia ter feito 3 meses, fiz no mês de maio. Agora, dia 25, aí, 30 de maio, vamos conversar novamente e vamos ver o que tem que ser feito no mês de junho. E depois, no mês de junho, vamos ver o que tem que ser feito no mês de julho. Porque, como você disse, a receita do clube realmente hoje está 25%, 30% daquilo que seria a receita. E daqui 2 meses, nem para pagar os 30% que tem que se pagar desse ou daquele, vai ter muito time de futebol que já não tem para pagar. Então, André, para terminar, eu quero falar para você o seguinte: você tem mais alguma coisa que você queira explicar para tirar dúvida dos torcedores, mostrar a real? Algum assunto tem importância para você agora? Só falar pro torcedor que essa onda caminha está frente de déficit. Lógico que ter déficit não é legal, é óbvio, mas você contrata um jogador, vamos supor, você pagou 40 milhões de jogador, entre salário e tudo é 40 milhões. Você põe no ano que você contratou o jogador, e esses 40 milhões você vai pagar em 4 anos, em 5 anos. Então o déficit é contábil, não é financeiro. Mas as pessoas não entendem assim e ficam fazendo essa onda. Para ficar despreocupado, está controlado financeiramente o clube. O próximo presidente não vai ter problema, muito menos do que eu tenho. Eu não adiantei cota de televisão, não adiantei cota de CBF, eu não adiantei cota de federação, não adiantei patrocínio. Então vai ter um fluxo de caixa muito melhor do que eu tive nesses últimos anos e que nós temos que trabalhar e torcer para o time bem esse ano. Que, se Deus quiser, cada ano que passa, a gente vai ficar cada vez mais forte. E para você dizer, meu muito obrigado, você não é fazer média, mas você é uma das pessoas que eu mais, nesse meio de futebol, no meio hoje que nós vivemos, uma das pessoas que eu mais respeito. Você não é só um ser humano, você é um herói, e por isso que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Até nas tuas críticas, eu respeito muito mais que nos elogios. Então, muito obrigado pelo teu carinho e teu respeito. Obrigado, Andrés, por ter topado. Foi bem legal o papo. Você sabe que desejo sorte para você e para o Corinthians também. Obrigado, Andrés. Um abraço aí, um beijo, irmão. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.